Bem, boa noite. É um prazer muito grande nós estamos aqui dando início ao nosso quarto encontro. Fiquei preocupado se chegaria até aqui, mas chegamos. Então, nós vamos continuar tratando desse assunto que, de certa maneira, motiva muito a diretoria da ABQ, no sentido de uma contribuição à gestão pública, em particular a gestão municipal. Essa norma, nós já dissemos nos três últimos encontros, detalhamos bastante alguns requisitos. Ela tem ajudado aí ela pode ajudar, perdão, as prefeituras e as câmaras municipais a implementar, melhorar a sua gestão. O que nós já vimos, e esse já é o nosso quarto encontro, então, nós já vimos num primeiro momento, deixa eu tirar isso aqui daqui. Num primeiro momento, nós fizemos uma breve introdução, o que era a ISO 18091, as suas as duas versões, a versão mais recente de 2022, conversando com a ISO 9001 2015. No segundo encontro, nós fizemos uma apresentação genérica dos requisitos da norma, né, e os anexos. E, na época, demos destaque a um anexo importante, o anexo C, que trata dos observatórios, e a colega Deise nos ajudou, uma vez que ela é especialista nisso, os observatórios sociais. E, no terceiro encontro, nós começamos a analisar alguns requisitos da norma, o requisito 4, contexto, o requisito 5, liderança, o requisito 6, planejamento, evidentemente baseado na ISO 9001, mas com uma linguagem específica de uma prefeitura, fazendo com que esse pessoal da área pública, os servidores públicos, os secretários e os prefeitos, pudessem entender a norma de uma maneira com uma linguagem mais próxima à linguagem que eles utilizam. E aproveitei e fui fazer uma busca de outras normas que poderiam estar auxiliando, né, a gestão pública municipal a, a se estruturar de uma maneira mais regrada, né? É lógico que todas as prefeituras têm suas bases, têm as suas histórias anteriores, né? Têm os seus os planos quinquenais estruturados, mas, de qualquer maneira, eu acredito que há uma carência muito grande de evidências ou de exemplos ou de diretrizes que possam ajudar os prefeitos, os futuros prefeitos, os vereadores, os secretários municipais a dar andamento a uma gestão municipal com segurança. E aí eu encontrei eu tenho encontrado várias normas. Na realidade, eu quero até fazer um parênteses, eu tenho uma missão que me foi delegada pelo meu padrinho, Dagnino, já há algum tempo, de fazer o que seria uma coletânea das normas ABNT voltadas para cidades. E eu mergulhei nesse universo e realmente, eu já comentei isso, realmente existem mais de 20 normas que são aplicáveis especificamente às cidades, além de outras normas de gestão que podem ser adaptadas e podem ser utilizadas pelas cidades. Dentre esse conjunto de normas, eu encontrei essas duas que vinham um pouco ao encontro desses três requisitos que eu comentei naquela época, no nosso último encontro. Então, a 37.264 fala de como estruturar um plano diretor de municípios. Olha que coisa interessante. Será que os nossos 5.000 e tantos prefeitos, vice-prefeitos, secretários, têm uma orientação de como estruturar o plano diretor? Eu acredito que a grande maioria não. A grande maioria fez copia e cola da gestão anterior, ou se foi da sua própria gestão, ser reeleito. E uma outra norma, essa mais recente, a 27.400, agora de 2023, é a governança nas organizações públicas em geral.
né? Aí não é só a prefeitura. Também uma norma muito interessante e que tem muito a ver com a própria 18091, que é a norma que nós estamos tomando como base. Então, isso já vai nos aproximando a, a identificar o que existe, pelo menos numa linguagem mais normativa, de apoio às prefeituras. Eu pretendo, né, cumprir a minha promessa ao doutor Dagnino de compilar realmente, pelo menos, títulos e cabeçalhos e, como é que eu diria, introdução dessas 20 e tantas normas que precisa ser de alguma maneira publicada em algum veículo. Segundo o Dagnino, ele gostaria até que fosse emitido pela própria ABNT, as normas completas, né? E divulgada e dado graciosamente para as prefeituras. Quem sabe algum prefeito, algum secretário pudesse utilizar aquilo. Mas tudo sempre com base numa norma de gestão ampla, que é a 18091. Muito bem. Hoje, é, o que nós pretendemos, eu fiz uma coisa aqui, é mostrar para vocês o que nós fizemos na Prefeitura de Sobral. E aqui eu faço um preâmbulo. Alguns de vocês tiveram a oportunidade, e eu agradeço por isso, de responder ao questionário com as 39 questões lá do anexo A da ISO, da NBR ISO 18091. Esse questionário, repito, ele tem muito a ver sobre 4 pilares, ele tem muito a ver com toda a estrutura do ISG e, obviamente, a estrutura dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, eu realmente pedi para que os colegas pudessem exercitar ou responder a esse questionário e tive respostas muito interessantes. Uma delas, eu achei mais interessante, é que eu, no caso todos nós, como munícipes, né, não conhecemos, não temos uma visão adequada, completa, sobre todos aquelas 39 questões que estão na norma, estão no anexo A, porque simplesmente ou não nos demos conta, ou não olhamos o site da prefeitura, ou o site da prefeitura não tem essas informações para que a gente pudesse, pelo menos, mesmo sem ter conhecimento anterior, que a gente pudesse responder alguma coisa. Então, esse já é um primeiro problema, né, em perceber que ou as prefeituras não sabem o que seria adequado para que elas se apresentassem, né, com esses 39 indicadores, ou se elas fazem alguma coisa, elas também não falam o suficiente para que os munícipes possam tomar conhecimento disso. Então, ao invés de avaliar cada um daqueles questionários, eu fiz isso, né? Mas, como diziam respeito a várias prefeituras com vários tamanhos, e sempre a visão da parte interessada, no caso, munícipe, né? Não podendo, no nosso exemplo aqui, considerar o secretário, o prefeito, o funcionário municipal, o servidor público, nem mesmo os prestadores de serviço. O que nós pudemos fazer com aqueles questionários foi avaliar 8 casos ou 10 casos de cidades de portes diferentes, com visões diferentes, mas muitas respostas dizendo não tenho conhecimento. Então, isso já é uma primeira preocupação, porque nós, munícipes, queremos resultados positivos, mas não estamos sequer dando, né, atenção para aquilo que acontece. E aí vem, então, a importância daqueles observatórios sociais, que a Deise tão bem colocou, né, que é o nosso anexo C. Então, se a comunidade, se o munícipe ou os representantes dos munícipes, das sociedades de bairro, etc., etc., pudessem se reunir, como lá está definido no anexo C,
nós talvez tivéssemos uma visão melhor e tivéssemos a oportunidade de interpelar ou ajudar mesmo, não diferente, não é uma questão de crítica, é uma questão de eh, somar resultados positivos para a nossa prefeitura. Bom, em vista disso, eu tomei a liberdade, depois de consultar os responsáveis, de apresentar para vocês o relatório de avaliação da Prefeitura para a Gestão Integral da 18091, anexo A, que foi gerado pelo Comitê da Qualidade de Sobral, no Ceará. Como eu já tive a oportunidade de comentar um pouco da história desse trabalho, é, nós encontramos, no caso, eu fiz um trabalho junto com a Daisy, e nós encontramos em Sobral uma resposta muito positiva, grupo de colaboradores, de secretários e gerentes e mesmo assessores, bastante competente, com um nível cultural bastante grande. Então, eu aproveitei esse relatório para mostrar um pouco como que eles aplicaram o anexo A e como que eles tiraram conclusões a respeito das respostas obtidas, né? Então, o grande passo, e o primeiro passo, obviamente, foi fazer com que o prefeito, né, no dia 30 de junho de 22, emitisse um decreto, né, onde ele diz, né, que o processo de implantação do sistema de gestão da qualidade é suportado pela 18091, previsto no planejamento estratégico, no CEPLAG, e considerando necessário designar servidores municipais para a implantação, ele cria, então, o comitê, e, enfim, dá o pontapé inicial. Era o que nós precisávamos, né? Porque uma coisa é um grupo de pessoas motivadas e querer fazer alguma coisa do meio para cima, do meio para baixo. Agora, quando vem do próprio prefeito, né, o doutor Ivo Ferreira Gomes, designou esses três secretários, né, como eu já comentei também, envolveram principalmente as secretarias, eu diria, mais administrativas, né, o secretário de Planejamento e Gestão, a Controladoria e Ouvidoria do município e o secretário municipal das Finanças. Então, essas três secretarias e toda a sua equipe de gestores e assessores e demais servidores constituíam um grupo de mais de 100 pessoas que foi devidamente treinado, né? Não só na norma, né, mas principalmente com ponto de partida na aplicação desse anexo A, né, que serviria e serviu, né, para, primeiro, avaliar como as quatro partes, as cinco partes interessadas estavam olhando o sistema de gestão e, em segundo lugar, também identificar aí, já partir com uma análise de contexto nas questões internas, questões externas. As questões internas a gente podia pegar não só pelos secretários, prefeitos e servidores públicos, e as questões externas pegar junto às partes interessadas, que é o munícipe, que é o prestador de serviço, que é o aquele que determina a regulamentação para as prefeituras. Então, o prestador de serviço, o munícipe como cliente e constituindo, então, envolvendo inclusive a Câmara de Vereadores. Então, essa foi a ideia de aplicar esse questionário. Esse material, né, teve como ponto de partida a visão estratégica da Prefeitura de Sobral, resolvendo implementar o sistema 18091, abrangendo, então, essas secretarias e usando como ferramenta o diagnóstico do anexo A para gestores, servidores que pudessem, no projeto, compreendessem a amplitude dos requisitos do sistema de gestão sob a ótica da Agenda 2030. Já era comum, né,
lá nós estávamos na época em 22, já era comum uma certa preocupação em atender ou identificar itens da Agenda 2030 que pudessem ser identificados, materializados e gerando resultados positivos. Então, eles perceberam que esse anexo seria uma boa, uma boa partida, né? Então, a prefeitura vinha travando de longa caminhada em busca da melhoria da gestão, colecionando história com um conjunto de ferramentas e metodologias que colaboram para a consolidação de conceitos e rotinas. Na realidade, a prefeitura de Sobral, infelizmente, ela hoje ainda é um ponto fora da curva, né? Fora da curva, acima da curva, né? Porque eles colecionam prêmios, tanto na área de saúde, principalmente na área educacional, como eu já tive a oportunidade de comentar, né? Prêmios de integridade, inclusive o prêmio de integridade que eles receberam lá do governo estadual, foi calcado em cima da implementação da 18091. Então, eles já vieram ao longo desses 2, 3 anos colhendo frutos pela implementação da ISO 18091, ainda que não tivessem chegado ao final. Mas voltando aqui para o nosso anexo 1, eu gostaria de ressaltar, né, que o maior desafio que eles tiveram, né, até a época, né, não é identificar os conceitos ou sensibilizar para a implementação de um sistema de gestão da qualidade. A maior dificuldade que eles tinham, e o sistema de gestão ajudou, é alinhar e complementar as rotinas que faziam parte da governança da prefeitura. É o que eu costumo dizer toda vez que você pensa em implementar um sistema de gestão, seja ele qual for, né? Ninguém parte do zero. Na realidade, o que a gente percebe é que existem muitas ferramentas, existem muitas ações, muitas metodologias, só que elas estão espalhadas e você não consegue ter uma visão eh, geral, global, se possível, unificada, de tudo que já está acontecendo dentro daquela organização. Eles perceberam isso também, né, no sentido de que eles poderiam, graças a um sistema de gestão, alinhar e complementar as rotinas que já faziam parte da governança, né, de tal maneira estruturando e sistematizando ações gerenciais que ainda não faziam parte do dia a dia dos gestores. Em outras palavras, né, eles tinham muitas ferramentas, usando cada um do seu modo, né? E, obviamente, não devidamente integradas e com uma dificuldade muito grande de identificar causas e efeitos daquilo que eles já vinham fazendo. Então, isso faz com que o, aquele conjunto de ferramentas ficassem lá disponíveis, mas não conversando entre si. Eles perceberam isso, né? E aí começaram pela adoção do anexo A, né? Através dos 39 indicadores, né? Das categorias de análise de contexto, identificação das partes interessadas, identificação e tratamento de riscos e oportunidades, na definição da política e dos objetivos e na busca contínua da melhoria. Então, além, né, de dar um panorama geral de andamento da, da governança da prefeitura, eles perceberam que, para começar a dar início à implementação do sistema de gestão da qualidade, conforme a norma, seria importante identificar os requisitos das partes interessadas. É importante identificar, né, e tratar os riscos e oportunidades decorrentes daquelas forças daquelas oportunidades e ameaças, daquelas forças e fraquezas que o sistema, os 39 indicadores trouxeram, né, ou poderiam trazer. Também ajudando na definição da política e dos objetivos da qualidade da prefeitura e, obviamente, toda vez que alguma coisa esteja abaixo da meta desejada, é um motivo de corrigir
E quando está na meta ou acima, é uma oportunidade de melhorar continuamente. Então, é, aproveitando o relatório que o grupo fez, né, a ferramenta de avaliação da Prefeitura para a gestão integral da qualidade, assim eles chamaram, lembra que o sistema de diagnóstico do anexo A permitiu, então, avaliar as condições operacionais, os processos utilizados, os resultados alcançados, melhorando as estruturas administrativas, implementando ações para a melhoria de produtos e serviços, junto aos seus clientes cidadãos, que é assim que a norma trata, né, para ser considerada como uma prefeitura confiável, né? O objetivo, o objetivo máximo lá da 18091 é exatamente esse, né? Orientar as prefeituras para que ela seja confiável. As primeiras reuniões do comitê foram focadas na capacitação sobre o anexo A, né? Preparação do diagnóstico, definição de regras, desenvolvimento de um formulário e aplicação, formulário de aplicação e comunicação sobre a importância das partes interessadas participarem dessa avaliação. Evidentemente, né, esse foi uma das dificuldades que se encontram, né? É muito fácil envolver o prefeito e os secretários, porque são lá 10, 12 pessoas, alguns deles muito interessados, outros nem tanto, mas de qualquer maneira, com a pressão do próprio prefeito, eles responderam. Junto aos colaboradores, no caso, os servidores públicos, também não foi difícil obter respostas, né? Porque não só gestores, assistentes e demais colaboradores entenderam, né? Porque foram orientados, foram treinados para se manifestar a respeito, obviamente, sempre de uma maneira anônima, e conseguimos, então, duas partes interessadas, né? A diretoria, no caso, eu e o colaborador, o servidor público, e agora nos faltava as outras partes interessadas, a saber, o munícipe, o prestador de serviço ou fornecedor, né? E que poderiam, ou que precisam, que precisam responder também. Para os prestadores de serviços e fornecedores, não foi fácil, mas se conseguiu uma adesão relativa. Os principais fornecedores, os principais prestadores de serviço, também responderam. Quanto aos munícipes, obviamente, não era viável passar um questionário para toda a comunidade, não tinha cabimento. Então, se procurou identificar aí é, conselhos de bairro, se procurou identificar igrejas, se procurou identificar universidades. Sobral tem 5 universidades, enfim, a associação comercial, enfim, e tivemos a oportunidade de ter uma visão, né, representativa daquilo que seria o munícipe, a sociedade. E a partir daí, então, eles partiram para a aplicação das 39 questões, lembrando sempre, dividido em 4 grupos: desenvolvimento institucional para a boa governança, desenvolvimento econômico sustentável, desenvolvimento social inclusivo e desenvolvimento ambiental sustentável, perdão. Nesse sentido, se procurou qual ou quais secretarias deveriam ou poderiam ser envolvidas, né, ou seriam envolvidas, né? Então, isso que está em amarelo para os indicadores de desenvolvimento institucional para a boa governança, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Finanças e a GCM, me esqueço agora, ela, que é a parte de controladoria, perdão, controladoria da gestão municipal, eles assumiram esses indicadores, né? E a CEPLAG, com 4 indicadores da gestão integral, e nesse sentido eles se apoderaram dessas respostas.
As demais áreas, né, por exemplo, desenvolvimento econômico sustentável, estavam voltadas com indicadores voltados para outras secretarias. Obviamente, essas outras secretarias não estavam, né, no plano inicial de implementação. A ideia seria implementar em 3 secretarias e depois expandir isso dentro da prefeitura, envolvendo outras secretarias. Mas mesmo assim, já estava no radar, né, de que essas outras três vetores, desenvolvimento econômico e social e os outros dois, pudessem ser identificados e inicialmente tratados por essas outras secretarias, né? Então, Secretaria de Cultura, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Educação, Secretaria de Obras, né? Eles identificaram quais os indicadores deveriam ser ou poderiam ser apresentados para esses outros secretários, no sentido de usufruir da resposta desse questionário. Então, o A1 dizia respeito, o anexo A1 diz respeito ao desenvolvimento institucional para a boa governança, o anexo A2, desenvolvimento econômico sustentável, o anexo A3, desenvolvimento social inclusive, e outras secretarias também participando, usufruindo dos resultados, e o desenvolvimento social inclusivo, também com outras secretarias. Então, a ideia era aproveitar, né, esse, esse cabedal de informações vindo das diferentes partes interessadas para que os, as secretarias da prefeitura pudessem usufruir dessas informações e, obviamente, começar pelo menos a adoção de um plano de ação. O que nós podemos fazer? Então, ainda que não estivesse no escopo direto daquelas 3 secretarias, elas já seriam um ponto de partida, né? Até para a identificação de outras secretarias que pudessem, aos poucos, vir sendo agregadas ao sistema de gestão. Então, é, dentro desse sentido, agora precisávamos dar início a aplicar esse questionário, né? Já tínhamos definido as partes interessadas, quem é que iria responder, como é que nós íamos fazer para é, estruturar esse questionário e, principalmente, né, como avaliar, né? Obviamente, você coleta dados, estrutura as avaliações, define a adoção de planos de ação para os indicadores que não apresentaram os resultados satisfatórios. A partir daí, né, é que aparece o grande problema. Como é que eu vou fazer para tratar ou para identificar o que é importante ou não e como é que eu vou tratar isso, né? Então, aí nós tivemos pudemos dar uma contribuição interessante. Nós montamos uma planilha onde nós procuramos ponderar, né, primeiro, para cada uma daquelas áreas, quais os atores, né, no caso, quais as partes interessadas, teriam mais ou menos peso, né? Então, por exemplo, para desenvolvimento institucional da boa governança, né, a prefeitura e o prefeito e os secretários, obviamente, têm um peso significativo. Então, de 1 a 10, né, nós consideramos que o prefeito e o secretário, para esse anexo, o resultado da votação deles tivesse peso 4. Para os servidores, que também conhecem esse desenvolvimento institucional, ou conhecem, no caso, né, as 10 questões que estão citadas aí, mas já apresentei para vocês em detalhe, né, teria peso 3. O cliente, no caso, né, o munícipe, que obviamente percebe isso, mas muito distante, teria peso 2. E os fornecedores, peso 1. Então, com isso, a gente já conseguiu, em função do tipo de anexo ou do tipo de vetor que estaria sendo avaliado, o que era mais significativo naquele momento.
Então, para esse. Se nós pegarmos o desenvolvimento social e econômico, né, nós já podemos ver que houve uma mudança, né? É, o ator, prefeito e secretário com peso 3, o servidor com peso 3, o cliente com peso 3, né, e o fornecedor com peso 1. Essa ponderação foi feita com muita discussão, né, de tal modo que a gente pudesse efetivamente validar ou valorar a resposta de quem tinha envolvimento com a questão. No anexo A3, né, Desenvolvimento Social Inclusivo, aí nós viemos com 3 para o prefeito, 2 para o servidor, 4 para o cliente, porque, obviamente, o cliente que percebe, né, essas questões que estão no desenvolvimento social inclusivo. Então, nesse caso, as respostas, né, o nível de respostas dele era maior, o peso, a importância era maior. E no anexo 4, tá aqui. E no anexo 4, desenvolvimento ambiental social, aí nós já percebemos, né, o fornecedor entrando isso com também, além do cliente, obviamente, com um peso maior. Então, voltando nessa primeira aqui, que eu tenho o título dos pesos, né? Então, nós já vimos o peso do grupo que está, do ator que está respondendo em cada um daqueles anexos. Tudo bem até aí? Eu tô falando muito, eu sei que essa planilha é meio complicada. O Branchini, só uma colocação. Quando você faz essa abordagem, era sobre as 3 secretarias ou sobre a prefeitura como um todo? A abordagem do anexo A é para a prefeitura como um todo. Por isso, né, é que nós, nesse momento aqui, nós percebemos que o anexo A1, Desenvolvimento para a Boa Governança, envolvia aquelas secretarias, né, que nós estávamos implementando. Secretaria de Planejamento, Secretaria de Finanças e Controladoria Geral do município, certo? Perfeito. As outras secretarias, que também foram indiretamente avaliados, mas que não estavam dentro da implementação, como eu comentei aqui, né? Serviços públicos, igualdade de gênero, ou bem-estar e saúde, educação, habitação, essas secretarias não estavam dentro do sistema, ou pelo menos naquele momento, né? A ideia é que eles entrassem depois. Mas as respostas que surgiram do questionário, como eu comentei, serviriam, né? Eu tô falando num passado, num pretérito que, infelizmente, não aconteceu, porque eu também já comentei que a mudança de prefeito fez com que isso morresse. Nós não conseguimos certificar antes do fim do primeiro mandato, que é o problema sério de tudo que é órgão público, né? São poucos. Mas ficou o exemplo. Então, voltando lá para os nossos, Mais uma questão, Branquinho. Então, antes de implementar esse anexo A, vocês tinham o conhecimento do perfil de toda a prefeitura? Sim, Ah, sim. ok. Tá. Nós Então, fizemos um levantamento. A Secretaria de Planejamento, como eu disse, eles é, infelizmente, totalmente um ponto fora da curva. Eles já tinham muitas informações, né? Então, nós pudemos, quando nós começamos a colocar as questões, né, o que precisa, o que não precisa, eles já foram apresentando. Então, partimos, eu não vou dizer que partiu do 0 mas partimos de uma prefeitura já devidamente estruturada. Não fosse assim, infelizmente, eu posso dizer, seria muito difícil até de começar. E é o que acontece com as outras, né? É o que desanima um pouquinho, né? Porque eu já comentei, o prefeito quer obra, ele quer investir em algo visível, né? Viaduto. Ele não quer nem investir em algo invisível, que é a tubulação, a Sabesp, enfim, e muito menos em algo conceitual, né? E aqui nós estamos com um produto que não é visível, que não é material, né? Então é um pouco mais difícil, mas isso não deve nos desanimar.
talvez a gente consiga. Tentamos um esforço muito grande antes dessa eleição de 22, né? Agir junto até os partidos, né? Mas, como eu já disse, a própria ABNT, ela não tem um foco na gestão, ela ainda está, 90% dela está pensando em normas técnicas, que é a origem, né? Então, são, sei lá, 40 anos de normas técnicas e alguns anos de normas de gestão. Então, eles não têm esse público, né? Eles não conseguem atingir esse público, ainda que tenham um acervo enorme de normas. Essa é uma delas, né? Então, fica um pouco difícil da gente conseguir motivar, né? Eu já me repito aqui, fiz palestras junto a várias, existem grupos regionais de prefeitura, que eu particularmente acho muito interessante. Independente da origem partidária do prefeito do município A, vizinho do município B, existem regionais, né? E eles tratam de assuntos comuns, né? A estrada, a ponte que vai passar. Então, eu fiz várias palestras, né? Principalmente aqui no estado de São Paulo, junto a essas regionais, no sentido de dizer, olha, vamos adotar, inclusive eu propus fazer algo em conjunto, pega várias prefeituras, vamos trabalhando em conjunto, vamos dar o treinamento em conjunto, né? Mas, infelizmente, não deu retorno, por quê? Porque é o resultado que vai aparecer, sem dúvida, mas muito lá na frente, muito provavelmente numa outra gestão, né? Então, voltando aqui para o nosso, o que O fazer com os... Branchini, a Silvia tinha levantado a mão, não sei se ela Ah, mudou de desculpe, ideia. Silvia, por favor, eu não consigo ver daqui. Não, eu estou vendo, mas eu não vi você levantar a mão, desculpe. Acho que está desligado o seu É. fone. Ou ela mudou de ideia e depois ela pergunta novamente. Hum. Tudo bem? Posso continuar então? Pode. A Maria Eugênia está atenta que ela vai ser a futura prefeita de Belo Horizonte, viu? Então, ela já está ali Opa! aprendendo tudo. Que, bo- Deus te ouça. que bom, Maria Eugênia. Só o fato de você estar Igualmente. interessada Tô nesse gostando assunto aqui. no meu entender, já é um background importantíssimo, né? Voltando, voltando aqui para o nosso questionário, né? Então, nós sabemos que as respostas, né, elas estavam divididas em três níveis, né? O vermelho, o verde, o vermelho, o amarelo e o verde, né? O vermelho é quando tem muito pouco ou não tem nada, o amarelo tem alguma coisa, e o verde é quando tem, já está em algum estágio com algumas respostas, algum resultado. Então, ainda que nós não estejamos vendo perfeitamente esse gráfico, dá para perceber que se eu ponderar outra vez, soma 10, né? 2 para o vermelho, 3 para o amarelo e 5 para o verde, eu teria condição de ponderar isso e ter uma, uma, uma média razoável de atendimento para cada questão. Esse talvez tenha sido um pouco a nossa contribuição para analisar isso. Obviamente, consideramos o número de participantes. Na primeira, prefeito e secretários foram 6, né? Depois, os servidores foram 20, depois, representantes dos clientes foram 50 e fornecedores e prestadores de serviços foram 8, né? Então, com isso, nós conseguimos ter, no caso, o primeiro item, né? Gestão integral da qualidade, nós tivemos duas respostas como não tem nada, uma resposta como tem alguma coisa, e três respostas como tendo isso entre o prefeito, né? Prefeito e secretários, e isso significou, né? O total de pesos, as respostas multiplicadas pelos respectivos pesos, um total de 22, né? E aí nós fomos fazendo atribuindo essas notas, né? Somamos depois para cada anexo 1, 2 e 3 e 4, né? Somamos as médias, né? E chegamos
a uma média do anexo. Então, o anexo A1, sob o ponto de vista prefeito e secretário, teve um desempenho de 3,47, o que significa, né? O que significa que em até 5, o prefeito e os secretários entendem o desenvolvimento institucional para a boa governança como perto de 68% de atendimento. E assim nós fizemos para as outras, as outras partes interessadas, né? E chegamos à conclusão que nós chegamos, deixa eu tirar isso da frente aqui, a conclusão que nós chegamos foi, aqui eu não consigo aumentar isso, mas eu tenho aqui, para o anexo A1, nós tivemos um resultado de 34,18, para o anexo A2, isso vem aqui, né? Eu consigo o resultado de 3,42, no anexo A3, perdão, A3. No anexo A3, 3,41, no anexo A4, 3,42. Muito bem. Com isso, né, nós tivemos duas oportunidades. Primeiro, aquelas 3 secretarias identificaram os indicadores que diziam respeito e iniciaram uma ação para, não só para considerar isso como a visão das partes interessadas, né, em geral, né, isso serviria para análise de contexto externo, e para análise de contexto interno, a visão mais específica, seja do servidor público, seja do prefeito e seus secretários. Então, estaríamos resolvendo 2 questões. Primeiro, atender os requisitos 4.1 e 4.2 da norma, né? E segundo, começar a identificar, obviamente, naqueles indicadores que não tiveram resultado satisfatório, né? Identificar as oportunidades, identificar oportunidades de melhoria e, a partir daí, obviamente, iniciar planos de ação específicos ou tratar isso como risco. Esse era o estágio que nós estávamos para aproveitar, né, esse anexo A, né? Então, a abrangência disso foi além, então, da autoavaliação. O foco foi compreender a percepção das partes interessadas do serviço público para avaliar realmente de forma integral a gestão das políticas públicas. E, já disse, o gestor público, o servidor, o cliente cidadão e os fornecedores prestadores de serviço foram as partes interessadas consideradas. Eles montaram um questionário no Google Forms, exatamente como aquele que alguns dos senhores tiveram a oportunidade de responder, e eu agradeço novamente, com questões introdutórias, né, em que grupo faz parte, exatamente para que a gente pudesse selecionar, né, aquelas categorias de atores, né. Colocamos um ponto significativo também da idade e extremamente importante da escolaridade, né. Os resultados foram analisados e considerados, não para avaliação, né, mas foram considerados para que se tivesse uma consistência da análise dos resultados. Como eu já comentei ali na planilha, por exemplo, na questão gestão integral da qualidade, nós temos lá 3 alternativas. As atividades não são planejadas e orçamentadas, não há foco no desenvolvimento sustentável. No segundo nível, as atividades são planejadas e focadas, e no terceiro nível já dispõe do sistema. Então, aquilo que eu comentei, notas 2, 3 e 5, né? E ainda um espaço para algumas respostas, como foi apresentado para os senhores. Então, em vista disso, é que a gente conseguiu montar aquela planilha, né? E aqui está exatamente o que eu acabei de comentar, né? E, obviamente, as secretarias que não estavam fazendo parte do sistema, da implementação naquele momento, as secretarias poderiam
utilizar aquilo como uma avaliação, uma pré-avaliação, e dar início a algum tipo de ação, para algum plano de ação para a melhoria, né? E aí chegamos a esse gráfico de radar, né? Ele está um pouco, como é que dizer, um pouco congestionado, vamos dizer assim, mas de qualquer maneira eu consigo ver, né, de 0 a 5, né, eu consigo ver para cada um gestão integral estava aqui, parceria estava aqui, e assim eu consigo ver os 10 pontos referentes ao anexo A1, ao anexo A2 e assim por diante. Então, isso dá uma primeira visão, né, de qual era o ponto de partida para primeiro para a utilização do próprio anexo A e depois usar o sistema de gestão para dar materialidade, para dar suporte à aplicação daqueles planos de ação e o tratamento dos eventuais riscos, oportunidades, né? Já dentro da sistemática da própria ISO 18091. O que eles perceberam, de uma avaliação bastante crítica, é que saúde e educação tiveram nível de práticas aceitáveis, né? E, obviamente, os demais resultados estavam ainda abaixo do nível de práticas aceitáveis. Então, eles colocaram aí acima de 3, né, como nível aceitável e o resto em amarelo, estimulando os gestores de todas as secretarias a fazer alguma coisa, né? Então, foi uma oportunidade que toda a prefeitura teve, em particular aquelas 3 secretarias, e, em geral, todas as secretarias puderam ter um retorno, uma visão, vamos dizer assim, independente, balanceada de todos os resultados, para que pudessem tomar alguma ação. O ganho, né, o grande ganho foi fornecer a visão sobre atender e superar as expectativas das partes interessadas, né? E avaliar os resultados da gestão das políticas públicas que já existiam e como elas impactam na vida do cidadão. Obviamente, essas políticas públicas é que deram suporte para que as partes interessadas pudessem dar algum retorno, né? Dar uma resposta, fazer uma avaliação. A partir daí, então, se partiu para planos de ação, né? É, Esse é um modelo de um dos planos de ação que eles estruturaram. A gente pode observar que até um determinado mês de 22 eles conseguiram caminhar, né? Mas aí aquele grande problema. E aqui o conjunto de todos os planos de ação que eles tinham levantados, não só, né? Não só para as 3 secretarias, e a partir daí incentivar todas as outras secretarias, a estruturar planos de ação, pelo menos para aproveitar o resultado dessa avaliação. Então, houve também uma avaliação de resultados qualitativos, né? Todo indicador tinha lá um campo para que você pudesse se manifestar. Então, coisas do tipo, eu desconheço que exista um sistema de gestão da qualidade na Prefeitura de Sobral. Se existe, seria interessante que ela seja repassada. Aí provavelmente foi um servidor público. Apesar da Prefeitura ter ações planejadas e orçadas, carece de ferramentas de controle e, sobretudo, de avaliação. Então, aí a gente percebe a importância, né, do criar indicadores por processo e, a partir daí, ter indicadores de desempenho por secretaria e o desempenho da prefeitura, sempre ponderando essas respostas, né, com indicadores de desempenho, metas definidas anualmente, etc, etc. Isso, veja, alguém que respondeu, muito provavelmente também servidor público. Melhoria de qualidade e satisfação no atendimento ao cliente cidadão. Quanto a esse ponto, nem sempre são controlados e avaliados por meio de sistema de gestão ou processo. Alguém identificou que
nem sempre há controle, isso vem ao encontro da segunda frase. Com melhoria para o foco e desenvolvimento sustentável, sugiro trabalhar com o 5S, bem como a coleta seletiva. Esse já foi assim mais objetivo, né? Algo mais visível, não deixa de ser interessante. Seria interessante implementar um sistema de gestão, seria interessante a experiência de órgãos públicos, e a prefeitura tem vários sistemas, mas sistema da qualidade integral não tem o conhecimento. Então, isso também serviu de motivador, e essas e outras tantas respostas, eu aqui só estou tratando de um indicador dos 39 que surgiram, né, que existem. Então, teve muitas avaliações qualitativas agora, bastante significativas, é, dentro desse sistema. Por exemplo, eles identificaram alguns planos de ação, né, para o indicador 1. Então, o plano de ação X, concluir a implementação do sistema das 3 secretarias, promover a inclusão de mais secretarias, desenvolver a campanha de divulgação do sistema de gestão, formalizar a contratação de empresas certificadoras, já estavam pensando, né, na certificação, planejar como divulgar internamente a participação em prêmios de cidades excelentes, né, que também é um motivador, né, e aqui fica um comentário meu, né, você vê, existem pelo menos três reconhecimentos, né, cidade sustentável, cidade resiliente e cidade inteligente. Ocorre que essas são 3 normas, são 3 sistemas, só que o que nós temos ali é um método de geração de processos, alguns processos, coleta desses dados e tratamento desses dados, né? Mas eu não tenho uma visão completa da prefeitura, né? Então, até para implementar uma dessas 3 normas, que até eu moro aqui em São José dos Campos, ela foi designada como cidade inteligente, né? Ela não tem um sistema que abranja todas as ações da cidade inteligente. Então, eles têm alguns focos importantes, né? É, que, obviamente, aparece isso para o público. E lembrando, aparece não tanto quanto o viaduto, né? Mas aparece porque tá no farol, está no semáforo, aparece no semáforo inteligente, aparece no controlador de estacionamento, né? Então, essas coisas aparecem, né? E aí a dificuldade de um sistema de gestão que inicialmente não aparece, né? Voltando àquela discussão. Então, também procuraram se existe algum ODS do movimento ODS Brasil no Ceará, enfim, estão procurando identificar oportunidades de usufruir não só do questionário, mas também do sistema de gestão. E os demais indicadores, né, como eu disse, foram motivando as demais secretarias para dar um devido tratamento às questões que fossem pertinentes, segundo a metodologia de identificação, análise, tratamento de riscos e oportunidades, ou simplesmente identificando planos de ação para reagir àqueles resultados que não foram positivos, não foram significativos. Bem, eu gostaria eu sei que o nosso grupo é pequeno, seleto, extremamente seleto. Eu agradeço aí a participação, mas eu gostaria de saber se a gente pode cooperar com mais alguma informação. Pois não, o Lombardi. Franchini, é interessante que a colocação que você trabalhou com essas 3 secretarias, mas sem trabalhar com a de saúde ou de educação, vocês chegaram à conclusão que eram processos e resultados, vamos dizer, adequados e bons. Isso foi de acordo com o processo utilizado por vocês que chegou a essa conclusão? Na realidade, nós fizemos,
nós fizemos, eu digo nós mais especificamente como consultores, né? Nós fizemos demos uma... Ah, Silvia, puxa, Silvia, que bom que você está aí. Parabéns, Silvia, obrigado, viu? Eu já vou responder. É, é você, a Silvia, que tinha pergunta e não falou nada, né? Então, deixa eu só terminar aqui. Na realidade, nós, nós tivemos a oportunidade de, não vou dizer melhorar, mas acrescentar algumas coisas a esse questionário. Não no conteúdo do questionário, absolutamente. Mas o questionário, como você percebeu, ele foi feito para uma prefeitura como um todo, né? Ele foi gerado para uma prefeitura como um todo, e o ideal seria que ele fosse aplicado e usufruído na prefeitura como um todo, e, obviamente, eh, aproveitado na prefeitura como um todo. Só que por várias questões, inclusive de percepção das diferentes secretarias, né, o próprio grupo resolveu que inicialmente a implementação seria nessas três secretarias. Só que nós não poderíamos perder as questões que envolvessem outras secretarias, né? Daí a ideia de, como está escrito neste último parágrafo aí, daí a ideia de nós deixarmos essas outras questões, apresentarmos, infelizmente isso não foi feito, para essas outras secretarias e olha, está aqui um caminho das pedras. O que nós agregamos, né, foi, primeiro, é, a norma, ela pede, ela recomenda, né, que esse questionário seja respondido por servidores públicos. Nós, com o foco na norma, nós ampliamos. Nós pensamos no acionista, no cliente, no prestador de serviço, né? Então, nós ampliamos, já. A primeira grande mudança, a primeira grande, já foi pegar todas as partes interessadas que envolviam o próprio sistema de gestão da qualidade. A segunda coisa foi aquele quadro, né, que nos permitiu ponderar, né? Esse quadro realmente ele tem uma história, né? Para chegar a esses resultados, né? Então, eu não podia misturar para a governança institucional, dar o mesmo peso que o secretário e o prefeito e que os servidores públicos dão para um fornecedor que está olhando de fora, para o munícipe que está olhando de fora. E, por outro lado, né, existem o desenvolvimento social inclusivo, é lógico que o munícipe tem que enxergar isso melhor, é ele que usufrui. Então, o primeiro grande pulo do gato, vamos dizer assim, foi ponderar, primeiro, para quem cada anexo era significativo, ou melhor, que a resposta fosse significativa e dar um peso para isso, e depois dar um peso para as diferentes respostas, né? Para um mesmo indicador, vermelho, verde, vermelho, amarelo e verde, dando pesos diferentes pelo número de respondentes. Então, isso não está na norma, né? Isso a gente trouxe de implementação do sistema de gestão da qualidade, feito em outras organizações, né? Esse conceito de balancear e ponderar, etc, etc. E isso, obviamente, nos permitiu, né, valorizar, né, todas as respostas. E, obviamente, como eu já disse, aquilo que não estava dentro da amplitude daquelas três secretarias serviriam para implementar depois. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre Silvia Cataoca, né? Ela está com a mãozinha levantada aí, ela é tão tímida que é capaz de baixar a mãozinha. Mas a Silvia, foi ela que pediu. Ela não era, na época, secretária de Sobral, mas tinha um papel importante representando Sobral junto ao governo do Ceará, e tinha uma secretária executiva avançada, ficava lá em Fortaleza, e ela percebeu, né, e ela entrou em contato com o Dagnino, né, e o Dagnino falou: vamos aproveitar o Ceará e tal, e investimos tudo que nós podíamos e pudemos contar com a Silvia. Então,
A Silvia é uma engenheira aqui do ITA, né? Gosta muito da minha cidade aqui, minha atual cidade, obviamente, uma paixão enorme pelas coisas de gestão. Até hoje nós conseguimos manter contato e ela a única falta de qualidade dela é ser um pouco tímida. Mas, Silvia, por favor, fala com a gente. Abre o seu microfone aí, Silvia. Eu acho que ela está sem microfone, ela escreveu no chat. Ah, isso é desculpa. Não é timidez, não, é problema técnico lá, tá? Ah, é? Não, Então. mas ele está desligado ali, então. Né? Tá desligado ali. Silvia, Ele tem pelo que amor de ligar o Deus, fala com a microfone. gente. Você é a... Aperta no microfonezinho. Ah, Silvia. Ela escreveu aqui, eu apertei, não consigo ativar o microfone. O microfone está bloqueado. Então fala para ela mandar algum recado. Silvia, manda um recadinho para a gente aqui. Acho que só liberam. Ela escreveu um negócio ali. Não está liberado para todos, viu, Silvio? Você tem que apertar Bom, em cima dele aí. se vocês quiserem conhecer uma pessoa que tem uma visão muito, muito grande de, de, de prefeituras, da gestão municipal, conhece em vários campos, a Silvia Cataoca é essa pessoa, extremamente dedicada. Foi ela que solicitou, como eu já disse, solicitou ao Dagnino, né, algum tipo de orientação, e o Dagnino nos passou. Continuamos mantendo um contato com ela muito, muito positivo. Ela não, infelizmente, não está mais na secretaria, mais diretamente junto à prefeitura de Sobral. Infelizmente, como eu já disse, praticamente foi desmantelada todo aquele comitê, mas eu acho que alguma coisa deve ter sobrado, né, para eles, e a gente espera que o atual prefeito possa usufruir um pouquinho daquilo que já foi feito, né? E aí nós esbarramos de novo na dificuldade, que agora com a nossa colega que vai ser prefeita de Belo Horizonte, certamente, 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 se ela não perguntar, a gente vai insistir, né, Evandro, para que É para que verdade. ela adote pelo menos algumas ideias. A Silvia escreveu aqui, tá? Gostaria de dar meu depoimento sobre a grande valia desse processo para a prefeitura. Muito bom. Eu agradeço, viu, seu Branchini? Algum comentário aí, ô Maria Eugênia? Não, assim, você sentiu assim alguma perda da flexibilidade assim, com a implantação? Porque às vezes acostuma, quando se implanta uma norma, engessar um pouco. Houve esse engessamento, assim ou não? É, potencializa, claro, a implantação Sim. potencializa uma excelência, mas ela pode comprometer essa flexibilidade ou não? Olha, nós Tendo tivemos sorte. público, né? Sim. Nós tivemos sorte, primeiro porque o nível educacional dos secretários e dos gestores, tinha gente lá fazendo doutorado, né? Uhum, Gestor, não era nem secretário, né? Todos com uhum. nível superior, no mínimo, né? Assistentes com nível superior. Bom, então isso já é um grande diferencial para uma prefeitura, que não é, obviamente, não é uma prefeitura pequena, mas também não é uma prefeitura grande. Segundo Uhum. lugar, essas três secretarias, elas são afeitas a essas coisas da gestão, planejamento, finanças e Existe uma orçamento. cultura, na verdade, né? Já estavam um pouco aculturadas a isso, Uhum, e as três muito interessadas em medir o seu desempenho, né? uhum, Certamente porque já conheciam e já usavam algumas ferramentas e precisavam medir o desempenho. Então, quando você apresenta, por exemplo, a cláusula, o requisito 9.1, né, de avaliação de desempenho,
em particular com os indicadores de desempenho. Um gestor que, quer dizer, um responsável que tem uma filosofia de gestão, ele quer isso, ele quer demonstrar, ele quer apresentar, ele quer identificar seus pontos fortes, seus pontos fracos, né? Então, eles abraçaram muito positivamente o sistema de gestão, e, em particular, hoje eu dei destaque ao anexo A, né? Mas eles abraçaram com muita vontade. Evidentemente, algumas foram várias reuniões, foram, não me recordo mais, perto de 300 ou 350 horas de consultoria e mentoria à distância, mas, obviamente, algumas reuniões, alguma obrigação superior lá impediu que todos os chamados participassem. Mas, por exemplo, nós demos um treinamento para 90 pessoas, né? O treinamento básico. Nós demos 3 ou 4 cursos com no mínimo 20, 25 pessoas, né? Esses números, infelizmente, já fogem à minha memória, mas é daí para cima. Então, a gente conseguiu motivar, conseguiu que esses gestores, né, dispusessem de tempo, de sugestões, de trabalho. Veja, esse trabalho foi feito por eles, né? Nós demos alguns pitacos, como, por exemplo, essa questão de ampliar as partes interessadas, né, e de ponderar, mas o trabalho foi feito por eles, né? Então, veja, eles tiveram aí envolvimento para identificar um grupo significativo de respondentes, né? Poderia ser maior, lógico, né? Mas se nós estivéssemos envolvendo mais secretarias, poderia ser um resultado, a quantidade de pessoas maiores, quantidade de respondentes maior. Mas, de qualquer maneira, não percebi engessamento, né? Evidentemente, Melhorou a transparência, na verdade, também, né? como? Melhora a transparência também, né? Ah, com certeza, com certeza. E depois disso, a Silvia pode até comentar, né? Por talvez eu esteja falando alguma coisa não em verdade, mas não totalmente exatamente o que aconteceu. Por uma determinação, se não me falha a memória, isso depois de ter interrompido o processo, por uma determinação do governo do Ceará, foi solicitado um programa de integridade, né? Aí nós já estaríamos falando da 37.001, né? E, e as respostas que eles conseguiram coletar para esse programa de integridade, muitas delas nasceram do fato de ter a 18.091, porque a 9.001 basicamente é a mãe do sistema de gestão padronizado, o anexo SL, né? Então, todas aquelas ferramentas de gestão, eles já tinham. Então, aproveitaram muitas das ações já existentes por causa do sistema de gestão da qualidade ainda não totalmente implementado, para responder também a esse questionamento. E eu acredito e espero que esteja servindo também para outras demandas que a prefeitura venha a ter, né? Então, é Ok. isso que eu considero importante.